E aí, gente, tudo bem? Então, hoje nós já vamos ter nossa aula, né, sexto ano? Nossa aula do PET, né, já no volume 3, né, de volume um. E nossa agora vai ser a semana um, tá bom? Aí eu vou explicar para nós aqui a semana um, tudo direitinho, né? Vamos começar a nossa aula, que o nosso tema vai ser de acontecimentos cênicos, né? Vamos falar principalmente de figurinos e cenários, né? Então vamos lá, né? Então aqui tem uma breve apresentação que fala assim, ó. No PET 2, falamos um pouco sobre a história do teatro, os profissionais envolvidos e sua estrutura física. Agora aprofundaremos um pouco mais sobre os estudos do teatro. Início, né? O início da nossa conversa com uma pergunta, né? Então tá, vamos fazer o início, né? Com uma pergunta. Onde acontece uma dramatização? Uma dramatização acontece no espaço cênico, né? Ou seja, aqui já mesmo deu a resposta, né? Vai acontecer no espaço cênico. E aqui vai definir o espaço cênico. Ó. O espaço cênico é o local onde a encenação de um espetáculo acontece. Pode ser o palco de um teatro ou um outro lugar qualquer escolhido pelos artistas, como uma rua, uma praça ou um parque, por exemplo. Né? A cenografia é de extrema importância para o sucesso de um evento. Ela é responsável pela criação do espaço cênico, né, pelo impacto e pelo encantamento dos participantes de um evento, seja ele cultural ou corporativo. O espaço cênico pode influenciar no figurino e na caracterização dos personagens. Gente, o que é importante? Antes de ir falando assim, só falando aqui, vamos dar uma pausa para refletirmos. O espaço cênico, gente, é o cenário, né? Praticamente o cenário, é o espaço ali. Mas o trabalho para o artista, igual falou aqui, ele pode fazer isso numa praça. Por isso que eles falam assim, espaço cênico, porque às vezes a pessoa não construiu o cenário, né? O formato assim de móvel, não escolheu a forma física ali como vai acontecer, né? Mas então ele também influencia o figurino. Figurino, gente, é igual tá aqui no desenho aqui, é a roupa, tá? Quando fala assim figurino, entende a roupa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Quando nós vamos ver um filme de época, né? Porque às vezes o teatro e o filme eles se conversam muito, né? Então, por exemplo, quando nós vamos ver um filme de época, por exemplo, um filme que vai se passar nos anos 60, não cabe pôr uma pessoa com as roupas atuais do século 21. Você tem que procurar as roupas dos anos 60. É igual se você for pegar um período bem mais para trás, né? Uma roupa do século 18. Roupa do século 18, exemplo, a roupa do filme Piratas do Caribe. Vocês já viram o filme Piratas do Caribe? Então, ali fez mais sentido usar trajes do século 18, né? Aquele estilo ali. Por quê? Porque é a história, usar aquelas embarcações. Não fazia sentido a história Piratas do Caribe, tá ali o pessoal com roupa moderna e o cenário todo de século XVIII, né? Então é por isso que a cenografia, né, ela é importante para a construção do cenário também, porque te faz ter uma imersão. O que é imersão? Você sentir que realmente está naquele espaço, né? Ele te transportar para aquela época, né? Serve até como transporte para aquela época, né? Então vamos aqui. A importância da cenografia está desde a construção do cenário até as principais sensações e experiências, né, experimentadas, né, as sensações experimentadas pelo público durante o evento, como por exemplo a iluminação, o uso de fragrâncias,
a audição com as trilhas sonoras e a sonoplastia, que causam sensações no espectador. Ou seja, essas sensações, gente, é igual eu falei, a imersão, só que aqui ele acrescenta muito mais iluminação, fragrância, né, audição. Então, por exemplo, eles utilizam som, utiliza, no caso, fragrância, que é cheiro, né? Pode usar um tipo de cheiro no ambiente para você sentir, né, como está ali o ambiente, o som, se é um som mais triste, ou às vezes um som cômico, cômico assim no sentido de um som engraçado, né, aqueles barulhos de onomatopeias, né, aqueles barulhos assim mais engraçados, né? Então ela dá sensação, ou seja, o espectador ele se sente ali, naquele mundo, se torna real para ele, né? Então tá aqui, ó. Em um mercado que demanda cada vez mais ambientes criativos, diferenciados e funcionais, cabe à cenografia garantir que o evento se destaque e ganhe o coração dos participantes. Ou seja, mercado, quando eles estão falando aqui, gente, não é mercado de supermercado, não, mas é no caso a demanda, que é a área de teatro, né, e até cinema, né, que sempre tem uma demanda mais de ambientes criativos. E isso se dá, tem até os engenheiros, né, eles chamam de os engenheiros de som, né, que fala, né, ou para Disney tem os Imagineers, né, que é os engenheiros da imaginação, algo assim, né, que são aqueles que criam os efeitos, que criam os parques, né, a imersão das pessoas nos parques, o figurino ali para cada participante. Então existe algo assim, né? Então vamos aqui falar do cenário. Ó, o cenário pode ser formado por móveis, objetos de cena que ajudam o público a reconhecer o lugar, onde acontece a encenação. Cenários e figurinos, por exemplo, são outro meio de expressividade nas peças e quando bem trabalhados, tornam-se canais imediatos de comunicação com o público. O que é isso, gente? É igual nós falamos aqui, o figurino é a roupa. Né? Todo, nesse nosso detalhe aqui que nós estamos falando é o seguinte, o figurino trata da roupa. E o cenário, né? O cenário seria assim, vamos supor que a história vai se passar onde tem uma rua com um castelo, né? Que tem um castelo todo colorido, que é uma história mais de fantasia. Então, o cenógrafo, que trabalha com criação de cenário, ele vai criar um castelo todo colorido ali, aquele mundo. E o figurinista vai criar a roupa que vai se adequar àquele mundo ali, aquele mundo de imaginação. Então eles vão fazer uma coisa bem... tá na criatividade dele. Talvez os habitantes dali vão ter roupas coloridas também, né? Então isso acontece muito, isso. De fazer cenários para que você sinta que está imerso ali, que aquele mundo, de certa forma, tem uma realidade ali, né? Então, vamos para o figurino, né? Desde as primeiras manifestações teatrais havia preocupação com as vestimentas e os adereços utilizados. Na Grécia Antiga, os atores usavam máscaras para caracterizar os personagens. Comentamos sobre elas no PET 2. Ou seja, eles estão falando das máscaras que os gregos utilizavam. Não é esse personagem que está aqui não, tá, gente? Esse aqui é da Comédia dell'arte, tá? Isso aqui não é da Grécia Antiga, não. A Grécia Antiga é bem mais atrás ainda que esse aqui. Esse aqui é Comédia dell'arte. Então, vamos lá. Ó, feitas de terra, ou seja, a máscara feita de terracota, vocês entendem assim, é uma máscara tipo máscara de barro, máscara de argila, sabe? É só a terracota é o tipo. Mas quando falar assim, alguém falar, eram máscaras de terracota, terracota é máscara de argila, tá bom? É uma máscara feita de barro, tá? É um barro igual a argila, né, que nós temos, mas é só para vocês entenderem. Eram então máscaras feitas de terracota, linho ou madeira. Linho também é um tipo de tecido, né? Ou madeira. As máscaras tinham expressões exageradas e indicavam características como a idade, a classe social, o gênero e a etnia. Usavam também sapatos com plataformas muito altas, chamados de
coturnos e túnicas coloridas. Ou seja, eles usavam um tipo de sapato de plataforma que eles chamavam de coturno e túnica colorida, né? Não eram as túnicas igual os gregos, a gente às vezes tem a imaginação deles usar a túnica mais branquinha, né? Mais conservadinha, não. Era mais coloridas, né? No século XV surgiu outra forma de teatro, a comédia dell'arte. Comédia dell'arte nós já falamos bastante dela também, né? E quer dizer em italiano comédia de arte. Este senhor aqui, ó, igual esse figurino aqui que nós estamos vendo, né? Ele é da comédia dell'arte, né? Então tá, ó. Nascida na Itália, era realizada por grupos de artistas e ambulantes que apresentavam suas peças em praças públicas. Os personagens e figurinos eram fixos. O que quer dizer? Que às vezes muitos desses atores eles trabalhavam a vida inteira com os mesmos personagens. Eles às vezes eram os mesmos personagens a vida inteira, né? Na comédia dell'arte. A comédia dell'arte, é igual nós já falamos, seria tipo aquelas comédias que hoje a gente vê na TV, aquelas mais pastelão, tipo uma Praça é Nossa, né? Tô falando assim porque eles já chegavam fazendo piada, aqueles teatrinhos, igual que nós vemos assim no. Tinha um programa, não sei se ainda existe, mas chamado Zorra Total, né? Tinha o Zorra Total, hoje ainda tem a Praça é Nossa, né? Eu não sei se vocês viram na TV, mas existe um programa tipo Praça é Nossa. Então eles faziam algo mais ou menos similar a isso, né? E eles tiravam sarro, às vezes, até das pessoas, políticos locais, né? Eles iam na praça e o palco deles era a praça, né? Então, o cenário deles era praticamente, eles usavam a praça como suporte, né? Então tem ali, vamos ver, nascida na Itália, era realizada em grupos de artistas que apresentavam suas peças teatrais públicas. Os personagens e figurinos eram fixos. Então, ou seja, o que usava uma roupa igual esse aqui, Dr. Bauluardo, da Comédia dell'arte, que representa um médico charlatão, né? O desenho do figurino foi feito pelo francês Maurice Sand, né? Maurice Sand, ele morreu em 1889, e publicada em mil. Então, ou seja, essa é na verdade, isso aqui é uma coisa, é uma obra feita por Maurice Sand, né? Aí tá a data dele de nascimento e falecimento. Só que essa obra dele, esse desenho dele, né, foi feita em 1860. Então vamos aqui, gente. Então essa figura aqui, ela chama Doutor Baluardo. E na comédia de arte, o figurino dele era fixo, ou seja, o Doutor Baluardo sempre usava essa roupa aqui. E ele fazia o papel de um médico charlatão. Ou seja, um médico que não sabia clinicar, né? Ele não sabia nada da profissão dele. É algo assim. Então tá aqui, ó. Era o doutor Baluardo. Geralmente esse doutor, gente, também na comédia de arte, às vezes ou era um médico ou era um advogado, tá? Às vezes era um médico ou um advogado, tá? Então vamos lá, né? Figurino aqui, já falou, usa uma roupa acadêmica, ou seja, a roupa dele para a época, essa aqui é uma roupa acadêmica, tá? O figurino que tá falando aqui é do doutor, né? Do doutor Bauluardo, né? Então ele usa uma roupa acadêmica preta, satirizando os estudantes bolonheses, né? De blusa longa, coberta por um casaco preto que vai até os calcanhares, né? E meias compridas e calções com um chapéu preto, né? E Loli, né? No meio do século 17, adicionou uma longa gola, né? Ao redor do pescoço e do chapéu acadêmico de feltro preto. Ah, tá, gente. Então aqui é porque eu li para dar uma entendida aqui para nós, né? O que acontece? Foi acrescentado por um artista chamado Loli, né, que é lá no século XVII, ele acrescentou uma gola maior. Essa gola aqui foi adicionada depois, tá? Então, e um chapéu acadêmico de feltro, que é aqui está segurando na mão dele, né? Então vamos lá. Agora vamos falar de Flávio de Carvalho. Gente, o Flávio de Carvalho, o pessoal fala que ele foi um dos figurinistas e cenógrafos brasileiros, né? Muito importante. E eu queria dizer uma coisa, ele antes de ser figurinista, ele era engenheiro civil. Ele, na verdade, ele estudou engenharia civil
e paralelamente ele estudou arte na Europa. Depois ele veio para o Brasil, ele trabalhou como engenheiro, tá? Depois ele fez muitos trabalhos assim arquitetônicos, mas aí ele criou, né? Ele começou a trabalhar com figurino, né? Então vamos lá, vamos falar sobre ele aqui, né? Que sempre aberto a novas experiências, né? O Bailado do Deus Morto é considerado por ele a peça teatral mais importante, uma verdadeira experimentação de cenário, né? Figurino, dicção dos atores, iluminação e som. Ou seja, o Bailado do Deus Morto, que é onde ele fez esse figurino aqui embaixo, né? Então, para ele é considerado uma verdadeira experiência de cenário e figurino, né? E iluminação e som, ou seja, ele gostou muito da peça. A peça foi criada para a inauguração do Teatro da Experiência de 15 de novembro de 1933. O Flávio utilizou alumínio e o tecido rústico. Então, gente, é assim. Ele, como figurinista, aqui nós estamos focando nele como figurinista, ele utilizou materiais para fazer as vestes, né? Ele utilizou coisas bem de vanguarda, né? Para a peça teatral. Então ele preferiu utilizar alumínio e tecido rústico, é um tecido mais grosso, né? Quando fala assim, para criar algo assim como se remetesse até ao fauvismo, né? Algo assim mais bem experimental mesmo. Ele chegou a usar até desenhar uma roupa chamada roupa para o homem moderno, que é muito engraçado, que era o mesmo tipo de tecido rústico. Aí a pessoa com aquele tecido rústico e o homem moderno usava tipo uma saia, parecia uma saia, né? E ele criou uma dessas roupas aí. Ele chamou ela de New Look, né? Na época ele chamou ela de New Look, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos para as atividades agora, que eu vou explicar tudo isso que eu falei até agora. Agora nós vamos destrinchar as atividades e eu irei explicar a vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, isso aqui é importante, ó. Vamos prestar. Eu vou tentar ver se eu consigo aumentar para nós aqui. Ó. Baseado no clássico de literatura Romeu e Julieta, de William Shakespeare, esta releitura de Maurício de Souza. Maurício de Souza, gente, quem não sabe, é o criador da Mônica, tá bom? Da revistinha, do quadrinho, né? Então foi adaptado, né, no narrativo do universo da Turma da Mônica. O resultado é um espetáculo musical embalado por 13 músicas que abusam de ritmos brasileiros como forró e samba e shot. Então, gente, para a gente observar essa imagem aqui, eles colocaram samba, né? Ou seja, fizeram a releitura de um clássico, né? Do Romeu e Julieta e tal. E olha só que legal. Eles fizeram dessa vez uma versão bem Turma da Mônica e mais colorido, né? Porque na época, até quando a peça do Shakespeare foi criada, era tudo mais sombrio. Aqueles castelos, né? Que eram bem escuros, né? Não eram tão coloridos. E aqui você vê a roupa, o figurino, ó. Aqui nós podemos ver até os figurinos dos artistas. Eu vou ampliar um pouquinho, né? Para nos ajudar, para ajudarmos nessa aula, ó. Olha só o figurino, ó. Reparem bem, tá? Ó, bem colorido, figurinos coloridos, né? Ó, o Jotalhão aqui, Cebolinha, Mônica, Anjinho, né? Eu acho que é o Chico Bento aqui, Magali, né? Franjinha, eu acho que é o Louco, eu acho que é o Louco mesmo. Tá vendo? Eu sei, eu lembro quase todos eles. Aí aqui é o castelo, ó, bem colorido, né? Um castelo bem colorido, né? Tá vendo? Tudo foi pensado para ficar uma forma assim, sabe? Lembra desenho animado? Não lembra? Olha, tudo, ou seja, tudo foi planejado e pensado, né? Então agora, vamos dar uma olhada aqui pro enunciado aqui, vamos dar uma olhada agora, ó. Olha a pergunta. O que você identifica nesta cena? Observe os elementos cênicos. Ou seja, nós observamos agora os elementos cênicos, né? Ou seja, o que vocês observam aqui e o que tem aqui? Entendeu? Eu praticamente acabei de falando, né?
mas até que nós estamos aprendendo assim. Então agora vamos para outro. Ó. A partir de agora você vai adentrar no mundo em que poderá se tornar o que desejar. Deixe a sua imaginação, né, que queira se aventurar em um universo de sonhos e invenções, inspirados no figurinista Flávio de Carvalho. Desta forma, crie um figurino para representar um personagem criado por você. Sabe o que é, gente? Isso aqui é muito simples. Vocês vão falar assim: ah, professor, mas eu não sei quem é Flávio de Carvalho. Eu falei para vocês agora que é um Flávio de Carvalho. Vocês podem ter inspiração. Mas olha só que legal aqui no número 2. Desta forma, crie um figurino para representar um personagem criado por você. Esse ponto que é o mais importante. Ou seja, é para vocês desenharem. Pode ser no caderno, porque eu acho que aqui tem um espaço muito pequeno, mas se vocês for desenhar, desenha de lado, né? Se for aproveitar a folha, mas eu acho que vocês vão utilizar o caderno mesmo, né? O que vocês vão fazer? Desenhar uma roupa, um figurino. O que você imagina uma roupa? Ah, eu vou desenhar uma roupa estilo de hip hop. Ah, eu vou desenhar uma roupa para um ninja. Um personagem que eu imagino é um ninja. Ninja. Ah, vou criar um novo desenho para uma turma aquele grupo do igual do Naruto. Ah, uma nova roupa pro Dragon Ball Z. Sabe? Eu tô dando uma ideia assim para vocês se libertarem e verem assim que não tem dificuldade nenhuma esse número 2. É vocês criarem uma roupa e o que vocês estão vendo na cabeça. Que roupa vocês estão imaginando para criar? Ah, tô imaginando uma roupa para uma moça, uma menininha. Ah, vai ter uma saia assim, a saia rosa. Ah, vai ter uma camisa verde. Ah, ela vai usar um tênis azul, né? O tênis azul dela vai ter um babado. Ah, ela vai usar trancinha ou não, ela vai usar cabelo solto. Entenderam? É para vocês criarem, desenharem uma roupa, tá? Pode ser um bonequinho, vocês fazem um bonequinho, pode ser um bonequinho de palito com uma roupinha que vocês estão imaginando, com acessório, com mochila, com uma pochete, tá bom? É muito tranquilo. Número 3. Essa aqui eu vou até explicar, que o exercício é engraçado nessa. Ó. Atualmente podemos dizer que o figurino está presente em histórias de quadrinhos. HQs é revista em quadrinhos, né? Desenhos animados e até nos videogames. Os figurinos ganharam o nome skin. Mais ou menos, eu vou explicar isso melhor, tá? Vamos lá. Os figurinos ganharam o nome skin, que em inglês significa pele. Isso. De acordo com seus conhecimentos em jogos eletrônicos ou animes, né, copie um personagem e crie uma nova skin. Lembre-se de referenciá-los. Exemplo, Steve do jogo Minecraft. Ele usa uma camisa verde e calça azul, mas ele pode mudar sua skin. Por exemplo, vestir-se de gladiador. Gente, eu vou explicar para vocês aqui. Eu sei que muitos talvez, eu não sei, mas todo mundo aqui, quem já jogou, talvez o Free Fire, ou se nunca jogou jogo nenhum, mas sabe na rua, a gente chama de skin é quando você troca a roupa do bonequinho, tá? Mas isso é no videogame, a gente chama de pele, skin ainda no videogame. Mas no teatro, se for usar o nome mesmo certo, não é skin, é costume. Escreve igual costume mesmo, sabe? Costume é costume. Igual a gente fala, escreve costume, é costume. Só que lá fora nos Estados Unidos, nos países ingleses, costume é a roupa, é o figurino, tá? É costume, tá? Costume. Né? Eles falam de um termo em inglês, mas é igual quando a gente escreve costume mesmo, costume. Então é costume, tá? Que é o figurino em inglês. Skin aqui é um termo que mais se adequa ao videogame, tá? Mas aqui é porque está sendo mais didático. Ele está querendo explicar para você o seguinte: para você escolher, pode ser um desenho do Naruto, igual estou dando exemplo, Naruto, Dragon Ball, qualquer desenho que você goste, você falar, vou desenhar o Naruto, mas eu vou criar para ele uma nova roupa. Seria isso, tá? Ou, eu gosto muito do Minecraft, eu vou desenhar o personagem do Minecraft com
uma roupa. Então é para você fazer um bonequinho, se você quiser fazer, ou qualquer personagem, tá bom? Vocês aqui, eu também vou falar até mais aqui. Vocês podem usar, tá? Se você estiver assim, se você estiver falando assim, ah, mas não sei desenhar, professor. Eu não sei desenhar Naruto, eu não tenho essa habilidade de desenhar. Eu falei, não, você pode fazer um outro desenho do jeito que você quiser, por exemplo, igual o Minecraft, que é um desenho mais quadradinho ali, né? Tá vendo que ele é mais reto? Você pode pegar esse bonequinho Steve e desenhar esse boneco aí. Você pode pegar esse boneco aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, gente. Eu vou ver se eu, que eu não sei, eu acredito que ele não está aparecendo aqui para vocês. Não, pera aí. Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó. Eu acho que ele vai aparecer. O bonequinho do Minecraft se chama Steve, né? Que é esse bonequinho. Vocês podem pegar esse bonequinho quadradinho e fazer ele de, por exemplo, tô falando aqui uma coisa não muito difícil. Em vez da camisa dele, você pode copiar do jeito que tá, quadradinho mesmo, e chamar ele de Steve, e vocês podem mudar ali, por exemplo, mudar uma cor da camisa, colocar a camisa listrada, colocar um bonezinho na cabeça dele, tá? Mudar ele em vez de estar de calça, tá de bermuda, tá bom? Mas também, quem tiver vontade, poxa, não, eu quero desenhar um Naruto e eu quero desenhar uma roupa diferente, também é para fazer isso, tá? Eu só tô falando porque às vezes posso ter alunos que não vai saber desenhar e vão ficar com medo, vão achar que tem que fazer um desenho muito elaborado. Não, tá? É só fazer um desenho de vocês e colocar o nome do personagem, tá bom? Então, gente, esse é o nosso exercício dessa semana, tá? Qualquer dúvida, me procurem, tá? Que eu fico online, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos!